Obrigado, Senhor, por esse tempo separado por Ti para falarmos da Tua palavra. Nos dê, oh Deus, autoridade, que o Teu Espírito Santo fale através das nossas vidas. Sabemos das nossas limitações. Contudo, a Tua palavra diz que, ao abrir das nossas bocas, o Teu Espírito Santo colocaria palavras certas. Nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá. Olá. Dona Marília. Dr. Gelson. Vamos para o nosso 6º podcast. 6º mesmo? 6º, Já estou perdendo as contas, hein? E hoje nós não temos convidados. É verdade. Hoje nós resolvemos fazermos um podcast onde daríamos, a oportunidade para que nós falássemos sobre fé, do nosso ponto de vista, abordando questões que achamos que são importantes para essa caminhada, para essa nossa caminhada. E é um tema um pouco pessoal, né? Fé é algo pessoal. Então, hoje eu acho que o tema encaixou bem. Não termos convidados para a gente falar um pouco da nossa fé, de como nós enxergamos e vivemos ela. E o nosso tema de hoje é os estágios da fé. Sim. E vamos falar um pouco sobre esses estágios, na verdade. Antes, eu só gostaria de chamar a atenção para uma questão que tem me incomodado muito. Sim. Principalmente essa noite, essas 2 últimas semanas, são temas que a gente precisa se posicionar, como, não só como evangélicos, mas como advogados. Nós precisamos ter não um achismo, dizer, eu acho isso, Sim. mas fundamentado na palavra de Deus, a gente dizer, não, olha, nós somos contra o aborto, nós somos contra o uso da liberação de drogas, Sim. Nós somos a favor da família. Então, são posicionamentos nossos, não por achismo, Sim. mas porque vai de encontro à palavra. Então, nós vamos começar a trabalhar nessa questão, trazer pessoas para que falem sobre isso, do ponto de vista bíblico, para que a gente possa caminhar e demonstrar qual é a nossa posição com relação ao que a Bíblia diz. Em nenhum momento a gente vai atacar alguém, em momento nenhum a gente vai defender a nossa opinião. Vai ser a opinião, vai ser o que a Bíblia diz. Será mais uma explanação do que a Bíblia diz. Exatamente. Do que um ataque, uma crítica. São temas polêmicos, porém é necessário nos posicionarmos e trazermos aquilo que a Bíblia diz, até porque o nosso podcast trata sobre a fé, a nossa fé. Então, a ideia não é atacar ninguém, até porque não faz parte do nosso perfil, nem do que Jesus nos ensinou. É um posicionamento como igreja, como pessoas que creem na palavra, e aí a gente precisa deixar isso bem claro. Não são só 2 apresentadores que estão aí se aproveitando dessa onda da mídia. Pedindo likes. Nós estamos aqui para marcar uma geração. Nós estamos aqui para dizer, olha, nós acreditamos que aqui é a palavra de Deus.
Então, tudo que vá de encontro a isso, para a gente, é errado. Sim. Né? Então, agora para isso a gente precisa estar fundamentado na Bíblia, na palavra. Mas antes da gente iniciar essa série de gravações de temas polêmicos, porque querendo ou não são temas polêmicos, não é verdade? Uhum. Vamos iniciar uma série sobre o Apocalipse. E o nosso próximo convidado tem um currículo, rapaz. É Foi mesmo? meu professor no seminário, professor Newton, né? Ele foi meu professor de hebraico 1 e 2, fora acho mais 2 matérias. Sim. Né? Uma pessoa muito inteligente, né? E que vai trazer uma vertente diferente da abordada pelo pastor Fábio, né? Há 2 semanas atrás, né? Há 2 programas atrás. É importante salientar que nós iríamos parar ali com o pastor Fábio, mas aí vieram enxurrada de perguntas para ele, para a gente, e aí vimos a necessidade de trazermos, né, um outro convidado, uma outra pessoa, e até mesmo o pastor Fábio, né, no decorrer dessas gravações, quem sabe ele possa vir uma outra gravação, para poder explanar mais sobre o Apocalipse. Né? Então, com certeza será uma série, não vai ser somente um vídeo não, que não vai dar tempo. Vamos iniciar o nosso tema de hoje sobre a fé? Vamos. Já informamos, né, para vocês sobre as próximas gravações, sobre a nossa série, que com certeza a próximo vídeo será sobre o Apocalipse, iniciará essa série, mas agora vamos entrar no nosso tema sobre os estágios da fé. Falar de fé é de uma certa forma fácil, né? Falar, né? Viver a fé é mais complicado, né? E de acordo com Hebreus 11, onde fala todos os heróis da fé, né? Começando lá em Abraão, que é considerado o pai da fé, né? Deus chega para ele e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para tal lugar. Abraão simplesmente creu e foi. Né? Tem Noé. Nunca tinha chovido na face da terra. Deus fala para Noé criar uma arca, né? Que vai levar a família dele e um casal de animais, né? De animais. De cada né? espécie. E Noé simplesmente creu e passou anos construindo uma arca, sendo que nunca tinha chovido sobre a face da terra. Né? Então são experiências que a Bíblia fala, né, que se torna fácil você falar. Agora, na hora de você viver a fé, né, é uma coisa bem mais complicada. Com certeza. Eu costumo falar que, na verdade, quando eu iniciei a leitura da Bíblia, principalmente em Gênesis, Êxodo, eu fiquei assim muito impactada. Aquilo ali me impactou e também me ajudou bastante na minha fé. As promessas que o Senhor fazia, principalmente na vida de Abraão, ele fazia as promessas e ele ia cumprindo. E eram coisas assim que surgiam do nada, como ele fez com Abraão, né? Sai da tua terra. Ele tirou Abraão assim do nada e olha o que ele fez na vida de Abraão. Então, quando eu fui vendo ele cumprindo aquelas promessas, o que ele ia fazendo na vida das pessoas ali na Bíblia, isso me impactou bastante e reforçou bastante a minha fé. Então, às vezes é importante, quando a gente está assim, meio esmorecido, é bom, é necessário a leitura da palavra para poder reforçar a nossa fé, para a gente lembrar do Deus que a gente serve. Em Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, você não vê, só sabe que vai acontecer e às vezes nem sabe. Porque se soubesse... Não sabe onde é que vai dar, como é que vai ser. E tem muitas promessas que são para acontecerem daqui a 10, 20 anos.
E aí você ter fé para suportar, né? Esperar 10, 20 anos para ver as coisas acontecerem, né? É muita, né? É muito tempo. Muito tempo, muito difícil, e por isso que a gente oscila às vezes, né? A gente sempre oscila. Quando a gente está esperando alguma coisa, sempre oscilamos, porque a nossa humanidade não nos permite a gente ter fé naquilo 10, 20, 30 anos. Tem que ser um nível de fé, gente, muito elevado. E que eu, sinceramente, acredito que nenhum de nós consegue ter essa fé tão estabelecida durante tantos anos. Dentro de nós, sempre nós vamos oscilar e a gente pede misericórdia ao Senhor e Ele vai nos renovando. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu sou, né? E eu prometo e eu cumpro, né? A própria Bíblia diz que ele não é filho, né, do homem, né, para que se arrependa, né? Isso. E então a gente precisa acreditar que a fé é algo que você tem que ter para agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não tem como ser salvo. A fé, nesse viés que nós estamos, que nós vamos hoje discorrer sobre os 3 estágios da fé. O primeiro estágio da fé. Você acredita porque todos estão acreditando. É uma fé meio, vamos colocar assim, a fé que pega carona. Você está pegando a carona ali na fé dos outros. Aí a gente tem como um bom exemplo o povo, o Moisés. Sim. Né? Quando o povo saía do Egito, né, quase 3 milhões de pessoas, eles estavam indo na carona do que Moisés falava. Né? Moisés disse, olha, Deus disse que vai libertar o povo dele. E aí as pessoas escravas no Egito, né, acreditaram, né, e foram. Né? As igrejas hoje em dia estão cheias de gente assim. Eu ia falar isso agora. Os falsos profetas estão aí justamente para enganar as pessoas. Dizer, olha, você vai ficar rico. E vamos acreditar nisso, vamos ter fé, porque aquele profeta me disse que eu vou ficar rico. E se não acontecer, a culpa não é do profeta. A pessoa que não teve fé o suficiente para que isso aconteça. E Deus que está demorando demais, não está me deixando rico. Só que às vezes Deus não disse nada disso. Deus não falou nada disso, né? Então as igrejas estão assim, porque alguém disse, algum profeta, falso profeta, vamos colocar assim, disse, então eu vou crer e vou me apegar nisso. Não, claro que a gente não está generalizando, né? Existem as pessoas que de fato são profetas do Senhor, são usadas por Deus, trazem profecias para a nossa vida que nos edificam, realmente acontecem. Mas, infelizmente, tem muitos falsos profetas por aí. Eu arrisco a dizer, posso estar errada, enganada, mas tem mais falsos profetas do que verdadeiros. Então, qual é a vantagem desse primeiro estágio da fé, né? Você sai do seu lugar comum, né? Foi o que aconteceu com o povo do Egito, né? Moisés tirou o povo do Egito. Então, você acaba saindo do seu lugar de conforto. O segundo estágio... você faz tudo porque todo mundo está fazendo, está crendo. Né? Você tem uma mentalidade de sobrevivência, né? É aquele estágio de êxodo. As pessoas tinham necessidade, né? Deus supria.
as pessoas pediam, Deus dava, né? Então esse é a segunda vantagem desse estágio. O terceiro estágio, a terceira vantagem é fé que não dá resultado, né? Não sei nem se é uma vantagem, né? Por quê? Porque não recebe. Você faz, você pede e você não recebe. Por quê? A própria Bíblia diz, né? A gente, quando pede e não recebe, é porque a gente pede mal, né? Então, essa é uma das qualidades, não vamos dizer assim, eu listei como vantagens, né? Mas não é uma vantagem, sim, né? Da primeira fase da fé. O outro, olha para frente, sempre olhando para trás, né? Isso a gente tem como exemplo o próprio povo do Egito, né? Que sempre estava cobrando de Moisés, né, essa questão de, olha, lá no Egito a gente era escravo, né? Mas a gente ela até falava das cebolas, eles estavam com saudade das cebolas do Egito, né? Podemos também dar como exemplo a mulher de Ló, né? Que olhou para trás. Virou estátua de sal. Né? Então, todas essas questões estão presentes no estágio 1. Porque todos estão acreditando. E, não é isso? E porque todos estão acreditando, você acaba indo na carona dessas pessoas. Só que é uma fé que vacila. Porque está todo mundo acreditando. Enquanto está todo mundo acreditando, eu estou acreditando também. Mas aí, quando aquela pessoa deixa de acreditar? Então eu também vou deixar de acreditar? O que eu acho, o que você falou sobre sair da zona de conforto desse primeiro estágio, ele é bom por isso. Ele te tira da zona de conforto, mas a gente não pode viver uma vida com fé, acreditando porque os outros estão acreditando. Nós precisamos evoluir essa fé. Aí tudo bem, aí é bom, né? Porque você está evoluindo. Mas a partir do momento que você fica parado nesse estágio, isso é um grande problema. E o segundo estágio da fé? Acredita porque está vendo, né? É o que acontecia com o povo de Israel, né? Do Egito. Porque eles primeiro acreditaram porque Moisés falou, então ele acreditava porque os outros estavam acreditando, então foi uma carona. Foram para o Egito. De vez em quando eles começavam a reclamar, e aí eles viam algo sobrenatural que o Senhor fazia, aí eles viam e ali voltava a fé. E sempre eles tinham que ter algo para ver, para poder a fé deles voltar. Enquanto eles não estavam vendo nada, a fé deles pulverizava. Eles sentiam fome, reclamavam, Deus mandou maná. Isso. Né? Depois se encheram de maná, né? Reclamou. Esqueceram, Deus, né? Esqueceram do que o Senhor já tinha feito. Né? Porque eles querem sempre estar. Esse estágio da fé, você quer sempre estar vendo. Sempre. Quando você não está vendo nada, a sua fé ela morre, adormece. É o que acontecia com o povo de Israel. Né? Aí Deus manda as árvores. Né? Então, eles precisam sempre estar vivendo um milagre, o sobrenatural, né? Para que essa fé ela viva. Isso. Né? E o exemplo que você deu, de viver anos esperando sobre aquilo que ainda não aconteceu. Quem está nesse estágio da fé é um grande problema para poder esperar uma bênção durante tantos anos. Porque ele quer sempre estar vendo o sobrenatural e não vê. E aí esmorece. Por isso que tantas pessoas acabam, vamos colocar entre aspas, né, morrendo na caminhada. Porque eles querem estar sempre vendo e às vezes o Senhor não quer mostrar, não é o momento de mostrar. Aí fica assim, eu digo, poxa, os grandes heróis da fé, eles creram, né, confiaram nas promessas, né, agora não viveram de imediato as promessas. Né? O próprio Abraão, né, o próprio Moisés, o próprio Davi. Sim. Né? Davi foi ungido rei, né?
adolescente, né? Mas só foi assumir aos 33 anos. Né? E antes disso, né, ele teve que enfrentar leões, enfrentar Golias, enfrentar o rei Saul. Sofreu muito. Sofreu muito. Né? Mas ele tinha a promessa de que ele seria o próximo rei. Né? E ele creu nessa promessa. E ele creu nessa promessa. Viveu sabendo que isso iria acontecer em algum momento. Né? Então, esse segundo estágio, né? Você crê porque você está vendo, né? Geralmente você vê nas outras pessoas. Né? Aí você fica, poxa, se está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Então vai acontecer na nossa. Ou então caímos em outra situação. Por que está acontecendo na vida dessa pessoa e não está acontecendo na minha vida? Não é? Ou você reforça a sua fé porque você está vendo acontecer na vida do outro, ou você esmurece a sua fé porque você está vendo acontecer na vida do outro, mas não está acontecendo na sua. Então aí a pessoa tem que escolher o que ela prefere. Se é crer ou não crer. Né? Isso também influencia muito com o que eu acabei de falar nesse instante sobre a leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia e aí por você ver o que aconteceu na vida daquelas pessoas, isso acaba reforçando a sua fé. Não só olhando para o lado, para o meu irmão, para o meu amigo, mas o que está na Bíblia. Isso também reforça a nossa fé. É verdade. Ficou pensativo. A fé é algo que mexe comigo, né? Porque eu costumo muito pôr em prova a minha fé. Né? Então, quando você começa a verificar, né? Você começa a discutir sobre essa questão, né? Você começa a rever, né? A repensar, né? A lembrar das coisas que você viveu, né? Situações que você passava, né? Que você passou, né? E que só pela fé, né? Você conseguiu. Eu também tenho experiências nesse sentido, de ter que crer. Eu só tinha fé para acontecer. E eu continuo vivendo pela fé. E às vezes ela vacila. E aí eu tenho que orar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou crendo. Tem misericórdia de mim, eu sou humana. Mas eu escolho acreditar, eu escolho crer. Mas tem misericórdia de mim. Porque a minha vida é pedindo misericórdia ao Senhor. Porque não é fácil. Não é fácil você viver pela fé. Mas eu lhe entendo porque viver pela fé é muito bom, mas não é fácil. Você vê o Senhor falando com você em situações assim. E numa palavra, eu tenho um livro em casa chamado Mananciais do Deserto. Quando eu estou assim, às vezes angustiada, eu leio. E às vezes minha palavra certinha, assim, eu digo, o Senhor está aqui me respondendo, está aqui falando comigo. Mas não é fácil. Não é fácil. Às vezes você também está sem nenhuma resposta. Aí você tem que continuar crendo. Eu lembro do dia que eu recebi, né, que a minha esposa, falecida a esposa, recebeu o diagnóstico de que ela estava com câncer. Né? Foi um momento, né, que indescritível. Né? Um momento em que você agacha no corredor do hospital e fica sem saber o que fazer. A primeira vez que eu me senti sem chão, né, foi nesse dia. E muitas pessoas dizem, não, né, isso já está resolvido em nome de Jesus. Mas aí eu pergunto, e se ele não quiser? Né? Se não for essa a vontade dele? Né? Eu vou deixar de crer, de ter fé nele? Né? Então, são situações que remetem você a ficar
E tem coisas que a gente nunca vai saber, né? né? Não vai ter essa resposta. Eu estava conversando com o próprio pastor Fábio, eu disse ao pastor Fábio, o que me conforta é que certas pessoas boas vão, eu acho que é porque Deus diz, olha, eu vou te levar agora, não é seu tempo, mas porque eu vou te livrar de uma decepção, vou te livrar de uma tentação, vou te livrar de te perder, né? Então, por isso que eu vou, né? Então, eu acho que essas pessoas não estavam no estágio muito avançado da fé, né? Mas Deus viu um potencial muito grande nessas pessoas, né? Então, eu acho que isso faz com que o coração de Deus, né? A justiça, a misericórdia, a bondade, a graça de Deus, né? Fale mais alto, e aí Deus traz essa pessoa, né? É o que tem me confortado, Sim. né? E é um teste para a sua fé. Com certeza foi um teste, né? E às vezes, como muitas pessoas diziam assim, vai dar certo, ela vai ficar curada. E não foi. Então é um teste. Porque às vezes a pessoa crê tanto que aquilo vai acontecer e não acontece da forma como você queria, mas como Deus quis, né? E, então é um teste muito grande. Você mesmo pode me responder isso. Sobre essa prova muito difícil, né? Uhum. E aí depois vem o terceiro estágio, né? É aquele que você acredita sem duvidar. É o suprassumo da fé. E aí você crê de uma forma tão real, né? Que você pede e tem a certeza. Você pede e descansa. Né? Aí eu lembro muito, a gente cita muito, principalmente eu, né? Cito muito Davi, né? Você gosta muito da história de Davi, Gosto, né? Gosto. Olha, Davi e Asaf, para mim, são um dos os meus heróis na Bíblia, né? A história de Asaf também mexe muito comigo, né? Mas essa questão da intimidade de Davi, né? É uma coisa fora do comum, né? E Davi sempre teve e sempre demonstrou a fé que ele tinha, né? Quantas vezes Saul estava na mão de Davi e o pessoal mata Saul e assume o trono. Davi disse, não, mataria eu um ungido do Senhor? Né? Porque Saul, rei, ele foi ungido por Deus, né? E aí entra nessa questão da autoridade, né? O governo de Deus. Nós acreditamos que Deus governa todas as coisas. Agora acreditamos também que Deus coloca autoridades em homens, né, de acordo com a sua vontade. Sim. Muitas vezes Deus coloca um governo, né, ou uma autoridade para que o seu povo se levante, né, e diga não. Porque o governo de Deus aqui na Terra é manifestado através da igreja dele. Sim. Né? Então a gente precisa ir. Por isso que eu te disse, olha, a gente precisa, né? Aquela questão que a gente estava conversando, a gente precisa se posicionar sobre determinados assuntos. Sim. Né? Então, isso é prova de um nível mais avançado da fé. O terceiro nível da fé, que é aquele que você, né, simplesmente crê, você simplesmente acredita. É o que acontece com a volta de Jesus, é o que os cristãos creem. Creem sem questionar que ele vai voltar. Pronto. Em Romanos 4 diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Então, Deus falou, a pessoa creu. Né? Deus falou para Abraão, né, que iria fazer dele uma grande nação.
E fez. Fez. Né? Agora, a realidade de Abraão era totalmente Do nada. do nada. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, né? Que eu te mostrarei, Eu vou te conduzir. né? E eu te mostrarei o lugar onde, né? Aí Abraão sai. Ele já e saiu errado, porque Deus disse que era para ele sair, ele, né? A família dele. A família dele é o quê? Ele, a esposa, né? Ele leva o sobrinho Ló, né? Mas Deus abençoou tanto Abraão e Ló, né? Que começaram a brigar, né? E aí Abraão cria tanto na promessa de Deus que chegou e falou para Ló: Ló, escolhe. Você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló, esperto, né, escolheu as Campinas. Né, sobrou para Abraão. A parte mais difícil. E aí a gente sabe o final de Ló. Né? Sodoma e Gomorra, a esposa virando, né, uma estátua de sal. E Abraão, debaixo da promessa de Deus, crescendo, fortalecendo, né? Aí teve, com quase 100 anos, o filho da promessa, né? E aí deu toda essa continuidade a uma promessa de Deus. Você está conversando aí, eu estou aqui pensando. Tinha que ter muita fé, porque ele saiu da casa dele, da terra dele, e ele não sabia para onde ele iria, ele não tinha destino. É a mesma coisa que o Senhor disse assim: olha, já sai da tua casa, vai andando, eu vou te conduzir para onde eu quero que você vá. Não vou lhe dizer para onde você vai, não, eu só vou lhe conduzir. Pense, tem que ter muita fé, muita. Né? Porque pra gente que tem, né? Que com certeza Abraão também tinha a vida dele estruturada, né? Tinha a casa dele, tinha a família dele, e conduzir. E naquela época não era só ele e a esposa, né? Tinha os servos, servas, os animais. E tome, bora todo mundo. Então tem que ter muita fé, né? Por isso que ele é considerado o pai da fé, é isso? E outra vantagem desse estágio é que você, é aquilo que você falou, você não vê condições nenhuma para que se realize, né? Isso. A gente vê muito isso. As pessoas têm uma promessa de que, olha, eu te farei um grande pregador, um grande advogado, um grande empresário. Mas como? Eu aqui, né? Como que eu vou conseguir isso? Aqui não tem nem faculdade, não tem. Meus pais não têm condições de nada, né? Como é que eu serei isso que tu prometes? Né? E aí Deus vai abrindo as portas, né? As pessoas mesmo questionando, creem nessa promessa, né? E aí as coisas começam a acontecer, quando você menos espera, né? Surge uma oportunidade, né? Que aí as pessoas, muitos chamam de sorte, né? Mas as pessoas não viram o processo, né, que você precisou passar para chegar nessa sorte. E eu vou além, eu costumo dizer que o Senhor a gente precisa passar por esse processo para estar preparado para o que o Senhor tem para a gente. Precisamos, olha o que ele fez na vida de José. Ele precisou passar por aquele processo para no final José reencontrar os irmãos e não se vingar, e abençoar. E suprir a casa do pai dele, né? E da família através do cargo que ele tinha exercido. Mas olha o processo que ele precisou passar. Porque o Senhor, além de abençoar José, ele abençoou a família, suprindo aquela família num momento de dificuldade através da vida de José.
Então, esse processo é necessário. E às vezes a gente não quer passar. A gente nunca quer passar pelo processo. Né? Que é árduo. É árduo. Muito. Eu lembro que chegou um momento da minha vida que eu sempre brigava assim, sempre dizia assim, Deus, mas não é possível. Eu sempre assim questionava, num momento difícil assim. E eu lembro que teve um dia que eu falei assim, olha, Senhor, eu não aguento mais murmurar, eu não aguento mais brigar. Eu tô aqui nessa queda de braço com o Senhor, eu não tô aguentando mais. O que é que o Senhor quer? O Senhor quer me deixar aqui? Então eu fico aqui. Porque naquele dia, eu me lancei assim. Eu disse assim, ó, eu vou viver agora o que o Senhor quer pra mim. Eu não aguento mais brigar, eu tô cansada. É aqui que o Senhor quer me deixar? Eu vou ficar aqui. Quando o Senhor disse assim, Marília, vai pra esquerda aí, eu vou pra esquerda. Pois agora, eu vou ficar aqui até o Senhor me tirar daqui. A partir daquele dia que eu reconheci a soberania de Deus sobre a minha vida, que eu entendi que eu não era dono da minha própria vida, as coisas fluíram. Mas até eu tive que passar por um processo árduo para eu entender isso. Aquela questão do quebrantamento, né? Da gente querer ser dono da gente mesmo, de si. Então, o processo às vezes é necessário para a gente passar por outras coisas, para a gente ir avançando o nível. Não é fácil, não. E muita gente não quer passar por esse processo. Né? A gente viu Jane falando aqui, né, de como ela evangeliza o preso, né, no presídio. Sim. E chega e diz, olha, tem esse processo que você precisa cumprir. Né? Durante esse processo, né, Deus vai trabalhando em tua vida. Né? Para que você, quando você sair, você não volte mais. Né? Então, o processo é algo fundamental. Né? Nesse estágio da fé também, você tem condições de declarar a Deus o que você quer. Né? Ah, Deus, eu quero ter um casamento perfeito. Casamento diante de Ti. Certo? Eu quero ter um filho, né? Então você tem condições de colocar os teus desejos, né, diante de Deus, crer e buscar. Porque não é porque hoje os casamentos não dão certo que o seu tem que dar errado. Né? Então, mas isso você precisa colocar diante de Deus e crer. Né? Que o seu casamento vai prosperar, que o seu casamento vai dar certo. Né? Mesmo a gente sabendo as dificuldades de um casamento, de um relacionamento, são pessoas diferentes, né? Essa questão do homem, da mulher, tem tudo isso. Mas, nesse estágio da fé, você tem condições de pedir, crer e passar por esse processo fazendo as coisas da maneira correta. Tem que ser feito. Né? O que eu preciso fazer para o meu casamento, né, dar certo? Ah, eu preciso fazer isso. Você vai fazendo, o seu casamento vai dar certo. Né? Não é porque, eu volto a dizer, não é porque os outros, né, casamentos estão, né, terminando, acabando, que o seu necessariamente vai terminar. Sim. Mesma coisa, você tem um diagnóstico, né, de um câncer, de uma doença terminal. Né? E você, com fé, você pede. E Deus responde. Isso fica a critério dele, responder ou não. Né? Mas a tua fé, né, é capaz de mudar o quadro, né? O quadro. Eu acredito também que a minha fé, ela é capaz de mudar o quadro, mas sempre a soberania da vontade de Deus que vai se manifestar. Né? Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E quando a gente se lança e coloca à disposição dele o que é que você quer pra sua, que você quer que ele faça a vontade dele pra sua vida, ele vai fazer o que ele quer. Assim, eu quero casar. Mas será que é o propósito do Senhor?
Então, eu quero, eu vou buscar. Mas tem situações que a pessoa pede tanto, Deus diz, você quer? Então tome. E claro, né, que vai conduzir da melhor forma possível. Mas eu também creio muito nessa questão do Senhor, se Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai lhe direcionar para aquilo que Ele quer. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e quando a gente olha para trás e diz, é verdade, eu queria tanto isso e não ia ser bom para mim, né? Eu bem sei. Então o Senhor acaba nos livrando no meio do caminho de situações que a gente achou que era maravilhoso. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a murmuração, né? E compreender a questão também desse processo. Ansiedade. Ai, eu sou ansiosa, eu confesso, eu declaro que eu realmente sou. E o Senhor tem me tratado mesmo. E aí vem de novo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou ansiosa. E qual estágio de fé você acha que você está? Eu acho que eu oscilo, Gelson. Eu oscilo. Hoje eu entendo que talvez eu até esteja no terceiro estágio, mas não relacionado a uma bênção específica. Eu entendo que eu estou no terceiro estágio. Eu vou colocar assim, que eu vou mesclar o terceiro e o segundo estágio. Porque hoje eu entendo que quem conduz a minha vida é Deus. Então hoje eu estou aprendendo, trabalhando em mim a ideia de que o Senhor deu e quando o Senhor precisar, o Senhor quiser, o Senhor vai tirar e louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, mas eu tenho trabalhado isso. Isso aqui está acontecendo, glória a Deus. Não está acontecendo, glória a Deus. Então hoje eu me entendo, eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Tenho aprendido a entender que tudo vai acontecer quando Ele quer e na hora que Ele quer. Mas também eu mesclo com o segundo estágio, que é o que eu estou vendo, porque eu vejo o cuidado do Senhor na minha vida o tempo todo. Então tem situações que acontecem que eu digo assim, olha o Senhor trabalhando aqui. Às vezes é uma coisa mínima, olha o Senhor trabalhando aqui. Então eu meio que oscilo entre o segundo e o terceiro estágio. O terceiro estágio, que é o que você simplesmente crê, é porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que Ele conduz todas as coisas. Hoje minha oração tem sido, Senhor, cumpre na minha vida o que o Senhor quer. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Porque eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. E que se tem algo dentro de mim que eu queira muito, que não é bom, pode tirar. Então eu mesclo com o segundo. Porque eu sei que Ele vai fazer, porque Ele me mostra a cada dia o quanto Ele cuida de mim e da minha família. E você? Eu acho que predomina o estágio 2, né? E em algumas situações oscila para o estágio 3, né? Porque eu vejo muito, né? Deus operando na vida das pessoas, né? Eu vivi muito isso no SOS Presídio, né? A gente vê muito isso hoje, a forma como Deus tem operado lá na IBAM mesmo, né? Eu vejo muito o que Deus tem operado em minha casa, né? Com a minha mãe, né? Minha mãe passou 2 anos praticamente com a sonda, sendo alimentada pela sonda. Há uns 3 meses atrás os médicos disseram, olha, pode chamar toda a família para se despedir. Aí a gente foi lá, né? Hoje, minha mãe, ontem fez um culto, ela cantando, né? Hoje minha irmã mandou uma mensagem, ela perguntando, né, minha mãe, quando é que eu iria lá, né? Então você vê, né? Então você presencia, né, o milagre de Deus na vida. Eu sempre, quando me refiro à minha mãe, eu digo, minha mãe é um milagre de Deus na minha vida, né? Porque é aquela mulher de oração, né? Ela sempre, desde quando eu vim para Salvador, ela tinha um grupo de mulheres lá no interior, e elas todos os dias ela
oravam por mim, né? Não só por mim, mas pelos meus outros irmãos também, né? Mas eu era o que estava distante, porque todos estavam lá perto, né? Então, aí ela dizia, olha, nós estamos orando aqui por você, para que Deus te proteja, para que Deus te abençoe, te oriente, né? Então, eu vivo muito essa questão do milagre acontecer na vida das pessoas, né? E tem horas que eu vou para o meu quarto e coloco Deus à prova. E digo, olha, Deus, eu preciso disso, eu preciso dessa resposta, né? E isso acontece, né? Às vezes não é na hora, demora, hein? Teve um dia, eu lembro, isso foi antes do ano 2000. Eu trabalhava em uma empresa e a gente estava passando por uma situação muito complicada. E eu lembro que eu estava passando ali nas 7 portas, no carro, e orei. E disse, olha Deus, tem que dar um jeito, né? Porque está insustentável a situação. Marília, quando eu cheguei na empresa, estava tudo resolvido, né? Então, tem horas que Que é super rápido. que é super rápido, né? Não tem aquele processo, Sim. você se livra do processo. Mas tem horas que você tem que estar preparado, né, para viver o processo. E preparado para a resposta que o Senhor vai dar, que às vezes não é aquela que a gente quer ouvir, né? Eu costumo dizer que vida cristã e experiência com Deus, ela é muito íntima, ela é muito subjetiva. Da forma como Ele trabalha na sua vida, Ele não vai trabalhar na minha. Pessoal, muito pessoal. Muito pessoal. Às vezes as pessoas ficam criticando a forma como as coisas têm acontecido, mas só o Senhor sabe o que Ele quer ali, o propósito que Ele tem ali. Então, essa experiência, ela é muito pessoal. Porque às vezes ele responde super rápido na sua vida, a minha não responde. Ou em situações ele responde muito demorado, em outras super, né? Super rápido, como aconteceu aí. Enfim, então é tudo muito pessoal. Então, assim, a gente está aqui contando das nossas experiências, né? De situações que a gente tem vivido, que já vivemos. Com certeza o nosso público também tem muitas histórias e muitos testemunhos para contar. Eu já contei aqui, né, a questão de quando eu fui para a faculdade, que eu precisava de um documento, precisava providenciar de um dia para o outro. E ali, minha mãe, que também é uma pessoa assim, que me conduziu bastante a minha vida cristã, que reforçou bastante assim, a minha vida cristã. E ela sempre foi uma mulher de muita oração. Então, tudo lá em casa é oração. Tudo lá em casa a gente ora. E eu tenho aprendido com ela até hoje, né? E ela também aprendeu muito com a minha tia, que é irmã de meu pai, que já faleceu, que era uma mulher de muita oração. Então, assim, lá em casa, nós oramos, Gelson, assim, ó, Senhor, eu preciso, sei lá, um exemplo, eu preciso comprar uma roupa e eu só tenho tanto dinheiro, eu não tenho muito. Senhor, só tenho R$100, Senhor, eu preciso de um vestido assim, 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 porque o Senhor nos leva para a loja que a gente consiga encontrar e tal. E acredite, a gente consegue, sabe? O Senhor responde nessas mínimas coisas. Então eu aprendi que o Senhor, Ele está ali pronto para nos responder, basta a gente orar. Então, da mesma forma que Ele responde numa situação super difícil na empresa, às vezes um vestido que a gente precisa para uma coisa importante, para uma entrevista de emprego, a gente só tem aquele dinheiro, o Senhor ouve também, o Senhor conduz. Então, minha mãe me ensinou. E hoje eu tenho essa fé, assim, de orar por tudo, sabe? Pelas mínimas coisas. Eu morava num lugar e às vezes a vaga não era marcada. Eu dizia assim, Senhor, eu preciso de uma vaga, Senhor. Às vezes eu vou para algum médico que eu preciso de uma vaga. Então, assim, Senhor, em nome de Jesus, consegue uma vaga, meu pai. Eu estou precisando de uma vaga para poder chegar no horário. Chega lá, tem a vaga. E aí eu costumo dizer que assim, eu vi isso num filme. Ou a gente vive achando que tudo é milagre,
Ou a gente vive achando que nada é milagre. Então cabe a cada um escolher. Eu prefiro achar que tudo é milagre, que tudo é mão de Deus. O terceiro estágio da fé, ele não permite acontecer o que diz em Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Né? Então, se você está no estágio avançado, né? Você agrada a Deus. Você acredita em Deus. Mas se você retroceder, né? Isso causa uma tristeza enorme em Deus. E às vezes eu brinco, eu digo assim, quando a gente murmura, a gente volta pro final da fila, da bênção. Então, eu fico imaginando, minha mente viaja assim, eu fico imaginando uma fila de pessoas, o Senhor ali abençoando. Naquela fila, falta uma pessoa para você ser abençoado, aí você reclama, fim da fila, não aprendeu nada ainda. Fim da fila, até você aprender a descansar em mim. Eu lembro quando eu morei 1 ano em Teixeira de Freitas e eu conheci uma pregação do pastor Marcos Gregório. E ele falava sobre a promessa, né? Você viver a promessa. E ele falava que muitas vezes você murmura tanto, né? E Deus diz, filho, eu não cumpro a promessa em sua vida porque você não está preparado para isso, né? Então, como você não está preparado para isso, você vai voltar para o final da fila. Aí, tá vendo? E aí ele dizia, olha, varão, a fila é muito grande. É, grande mesmo. Então, Porque vai passar por um novo processo. né? Aí você vê todos, né, se repetindo, né? Ou então algumas coisas novas acontecendo porque você não está preparado. Né? Muita gente pede um carro. Ah, Deus, eu quero um carro para poder ir para a igreja, poder ir para o evangelismo, poder... Aí Deus dá um carro. A primeira coisa que a pessoa faz é usar esse carro para ir para o shopping, para ir para a praia, para ir passear, para fazer a viagem. Né? Não está preparado. Ah, Deus, eu quero casar. Né? Aí o primeiro que aparece, não, é homem de Deus, né? Foi Deus que colocou, né? E aí vem as decepções, os problemas, né? E aí o casamento vai por água abaixo, né? Então essa questão de você pedir, né? Ou no estágio mais avançado da fé e ser atendido, né? Tá preparado para as consequências, né, do seu pedido. Né? Verdade. Porque eu acho assim que quando você, como eu citei antes, né? Às vezes você pede tanto, às vezes não é aquilo que o Senhor tem para você, mas você pede tanto, você diz, Senhor, eu quero. É a mesma coisa que você dizer assim, Senhor, eu não quero que o Senhor faça a sua vontade, não, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero a minha. E aí, o Senhor, como respeita muito a gente, respeita muito a nossa vontade, ele disse, não, é a sua vontade que você quer que prevaleça? Tudo bem. Então eu vou deixar. Então, eu entendo dessa forma. A gente pede e às vezes o Senhor concede ou não, porque é da vontade dele ou não, ou porque às vezes a gente simplesmente está dizendo, Senhor, não quero que o Senhor faça a sua vontade, eu quero a minha. Eu me apaixonei aqui por esse rapaz e eu quero me casar com ele. Ele é romântico, ele é bonito, ele é servo do Senhor. Ele é servo do Senhor, ele é um servo do Senhor. Aí você está dizendo, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho preparado para você. Ah, Senhor, mas eu estou vendo aqui tudo perfeito. Aí casa, mas o Senhor... E aí depois vai chorar. Senhor, por que permitiste, né? Então, às vezes o Senhor respeita muito a nossa vontade, então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pedidos, né? Pra gente não brigar demais e o Senhor permitir, às vezes, naquilo que a gente que não é da vontade dele.
Jeremias 29, 11 e 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim e eu os ouvirei. Né? Então, é um estágio da fé que você precisa viver, né? E que você vive ele através da oração, né? Do clamor, né? Da intercessão, né? Da busca, da leitura da palavra, né? Porque a fé é algo que você conquista com um conjunto de coisas, né? E principalmente com a leitura da palavra. Sim. Né? Então, se você está com a sua fé no estágio 1, né? No estágio 2 e no próprio estágio 3, né? Você precisa se alimentar diariamente. Porque você pode retroceder, né? Você pode retroceder. Né? Eu conheço uma pessoa que chegou para mim e disse: olha, Gelson, independente do que eu faça na semana ou no próprio domingo, eu sempre vou para a igreja. Porque lá, né, eu consigo me alimentar da palavra, né, consigo me ver como eu sou, né, e ter esperança de que um dia eu consiga viver plenamente para Deus. Porque somos humanos, somos pecadores. Nós não vamos viver o tempo inteiro em santidade. E o Senhor só nos diz assim: ó, a minha graça te basta. Que, como ele falou com Paulo, a minha graça te basta. Então, às vezes, a gente precisa entender que, como Davi fez, pequei, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Então, a gente precisa continuar se alimentando, e é através desse alimento que nós começamos a viver uma vida um pouco mais plena. Não é que vai viver 100% plena, não, mas quanto mais você se alimenta, quanto mais você busca, mais você vive uma vida mais plena. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. Eu vejo isso em algumas pessoas. E até eu, quando eu estou buscando mais, eu fico menos pecadora. Digamos assim. É possível passar para o estágio mais avançado da fé? Eu creio que... Também creio que sim. Eu acho que a gente viver 100% nesse estágio. 100%. Eu acho que somos muito humanos para viver 100% da vida da gente crendo sem ver. Simplesmente crendo. Até porque quando a gente tem uma promessa, a gente está em convívio com outras pessoas. E eu acho que o Senhor faz isso mesmo para poder não nos deixar esmorecer. A gente está sempre vendo o outro ser abençoado. Sempre está acontecendo alguém do nosso lado. Não tem para onde correr. A não ser que você viva ilhado. Então, assim, eu não creio que 100% você consegue. Mas você vacila e você sempre volta para o estágio 2. Eu acho que o 2... Eu acho que o estágio 3 e o 2, eles caminham meio lado a lado. Eu acredito nisso. Porque, qual foi? Tanto eu quanto você respondemos da mesma forma. Nós cremos que o Senhor nos abençoe, mas sempre o Senhor nos mostra, ou através da nossa vida, ou através da vida do outro, o quanto Ele cuida de nós. Então, por a gente ver e sentir, nós acabamos crendo que Ele vai fazer outras coisas que a gente não sabe nem o que é, mas a gente só sabe que Ele vai fazer. Então, a pessoa viver somente o estágio 3 e você nunca vê o outro ser abençoado, isso não interfere na sua fé? Não sei, isso é uma pergunta que fica. Aí veio aqui na minha cabeça agora uma passagem bíblica que diz que se a gente deve ser quente, né? Porque se quente ou frio, né? Porque isso, se for morno, né? Eu vomito. Vomita, né? E aí,
Será que tem isso a ver com os estágios da fé? Eu sempre interpretei essa palavra em relação à vida cristã, né? A vida cristã. Eu já fui morta. Um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu já fui. Agora que eu me assim, tô caminhando, consertei minhas passos. Mas, então, eu sempre interpretei essa palavra, e muitos pregadores sempre usam essa palavra nesse sentido. Do crente Raimundo. Ou você é ou você não é. Esse negócio de estar lá e cá não dá certo. Ou tem que se decidir. Agora, em relação à fé, eu não sei. Nunca vi ninguém falando sobre isso em relação à fé. Mas eu acredito que a gente possa interpretar também nesse sentido. Essa falta de fé, ou essa fé no meio, com certeza não agrada, até porque na própria palavra que você lê aí, um versículo, fala sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que quando a gente retrocede, a gente desagrada. Então, pode ser que a gente possa aplicar esse versículo assim, nesse sentido aí, da fé. Ficamos sem palavras, né? Eu tenho visto alguns podcasts, questionamentos, né? Sim. E muitas vezes as pessoas param assim e ficam dizendo, rapaz, eu nunca tinha visto isso nessa ótica, né? E tem horas que a gente é questionado sobre... Por isso eu sou muito devagar nas minhas respostas. Uhum. Tem muita gente que até fica chateada comigo, né? Faz uma pergunta, eu digo, poxa, será que é essa a resposta que eu devo dar? Né? Meu sócio mesmo, a gente tem várias discussões exatamente por isso. Ele pergunta, e você não vai responder não? Eu digo, estou pensando, né? Pensando se eu devo responder isso que eu estou querendo responder ou não, né? Então, eu sou meio ligada no 220, você sabe. Eu respondo, depois eu fico, será que era isso mesmo? Eu sou ao contrário. Eu falo, depois eu... E realmente é uma pergunta muito instigante. Eu realmente estou supondo, não sei dizer. Estou supondo que a gente pode trazer, porque assim, na Bíblia, pelo que eu li até em Apocalipse isso. Naquele contexto ali não diz exatamente, não direciona para um sentido. Ele só apenas diz que os mornos eu vomito. Então, assim, os mornos em que sentido? A gente não sabe. Talvez o professor Dilton semana que vem possa nos responder. Né? Então, se não tem nenhum direcionamento, pode ser que a gente possa aplicar isso na nossa fé. Mas assim, a gente também é tão humano, Gelson. E o Senhor sabe disso. Como é que nós não iríamos vacilar às vezes? Se fosse assim, eu acho que ele ia vomitar todo mundo. A vida cristã não é fácil. Não é fácil. Não é. E principalmente essa questão da fé. Do jeito que a gente vacila com a nossa fé, é muito difícil. E a gente ainda traz um tema tão complicado nesse para um podcast para discutir. Sem convidado. Mas quem trouxe a polêmica que foi você que fez essa pergunta. Não, mas é porque eu tenho sido muito cobrado por mim mesmo, né, em relação a isso, né? Como você sabe, eu estou nesse processo de mudança e muitas vezes eu fico questionando, né? Tem horas que eu fico angustiado, né? Tem horas que eu tenho certeza, tem horas que eu fico... né? Ontem mesmo um rapaz me fez uma proposta, né, de parceria, mas eu teria que desistir, né, dessa mudança. Eu disse, não, a princípio, sem chance, né? Mas eu tenho colocado
diante de Deus, né? Sei as consequências que essa mudança trará na minha vida, na vida de Laís, na vida de Sara, né? Mas eu acho também que Deus tem um propósito para mim lá, né? Se você me perguntar qual, eu não tenho ideia, né? Mas eu comecei a perceber isso depois que a gente começou a fazer, né, esse podcast. Eu disse, poxa, nada acontece por acaso, né? Eu acredito que nós estamos, como o pastor Fábio mesmo confirmou, né? Com a gente está no tempo da igreja, no tempo da graça, né? Debaixo do governo de Deus, né? Que as coisas só acontecem se Deus permitir, né? Isso eu creio plenamente. Sim. Né? Então, eu acho que tem algo novo para mim lá, né? Então, em fé, em glória, né? Tô indo buscar, né? Agora tem horas que você realmente fica, né? Vou te contar uma experiência que nós tivemos lá em casa sobre a questão da mudança. Tiago recebeu uma proposta pra gente morar em outra cidade na época. E aí ficamos super, né, apreensivos, a gente não esperava essa proposta. E aí começamos a orar. Eu costumo, isso é meu, é o que eu falei, é questão pessoal. Quando eu quero uma resposta de Deus, eu oro, apresento e espero. A depender do desenrolar, porque eu digo assim, Senhor, não é da tua vontade, trava. Coloca a mão aí, trava e não deixa acontecer. Então, se as coisas estão desenrolando e está dando certo, eu entendo que o Senhor está conduzindo. Se uma coisa trava, eu digo, não é para ser. E aí oramos. E as coisas foram desenrolando. Vamos embora, vamos. Fomos embora. E com 11 meses nós voltamos. Eu engravidei lá e voltamos. Para muita gente, a nossa ida para lá não deu certo. Mas só nós dois sabemos o quão a nossa ida para lá edificou a nossa vida cristã, o nosso casamento e a nossa vida cotidiana. Então, nós não sabíamos, assim, quando a gente vai embora, a gente nunca pensa em voltar, né? Acha que vai viver lá. E com pouco tempo, a gente vê que não era aquilo que a gente esperava e nós voltamos. Então, assim, às vezes o Senhor tem um propósito para você viver lá a vida toda, ou não. Às vezes é um período, você está achando que vai embora, vou embora. E às vezes o Senhor quer que você passe apenas uma temporada. Então, assim, conosco foi assim. Foram 11 meses que para muitas pessoas, quem vê de fora acha que não deu certo, não deu certo, foi uma aventura. E não foi. Foi necessário isso. Então, assim, lá em casa a gente trabalha muito assim, sabe? O Senhor às vezes precisa nos tirar de determinados ambientes e nos levar para algum lugar mais separado, para poder Ele trabalhar ali conosco alguma coisa, para poder Ele nos abençoar ali em alguma coisa, algum propósito que Ele tenha para você ou para minha vida. Então, assim, ora e confia. E espera. Se não for para ser, no dia de você ir embora, alguma coisa Ele vai colocar, mas vai dizer, e você vai entender ali que não é. Em mim dá uns starts assim, ó. Não é. O Espírito Santo tem alguma coisa quando não é para ser. Tem um start lá dentro que eu digo assim, ó. Não é. Tiago já sabe. Tiago, não é. Cancela aí, não é. Acabou. Então a gente já sabe. Então, só você e Deus que vai saber se realmente é para ser ou não é. Ajudou? Não. Não. Eu acho a fé, a gente tem que sempre estar aperfeiçoando a nossa fé. O Senhor sempre está se manifestando de formas diferentes na nossa vida para aperfeiçoar a nossa fé. Eu, pelo menos, vivo dessa forma. E não sei você.
Eu tô naquela de que, como Deus chamou Abraão, né? Vai, eu vou. Tô naquela como Deus chamou Pedro, né? Vem comigo, né? Para ser pescador de homens. Aí ele, mas como? Jesus disse, vem comigo. Jesus não parou para explicar. Sim. Né? Como Saulo, né? Saulo, por que tu me persegues? Né? Aí teve todo aquele processo. Né? Então, são exemplos que fazem com que eu me alimente a cada dia. Né? Por isso que eu digo que eu fico muito oscilando entre o estágio 2 e o estágio 3. Né? E aí eu não sei até que... Não sabe dividir isso, né? E até que ponto isso é bom ou se faz parte, né, da vida de todo mundo. Outra pergunta? Eu vou fazer igual a você agora. Não sei, vou pensar para depois eu responder. Eu entendo, assim, que, como eu sempre falo aqui, a nossa humanidade. O Senhor entende tanto a nossa humanidade que Ele nos deixou a graça. Porque Ele entende das nossas inclinações. Ele compreende, né? Tanto que quando Jesus... Ele compreende as nossas inclinações, as nossas imperfeições. Então, não é por... Ele é tão perfeito, mas Ele entende, né? Para que isso fique bem claro. Mas que eu acredito que estejam caminhando. O ideal seria o estágio 3 sempre, né? Mas assim, é porque a gente vive com tantas ramificações da nossa vida, é a vida pessoal, a vida profissional, é a família. São tantas situações que a gente tem que exercitar a nossa fé, que eu acho, aí Marília falando, impossível nós estarmos no estágio 3 o tempo inteiro, aplicando em tantas ramificações da nossa vida. Às vezes, você consegue, digamos, você recebeu uma palavra que é uma promessa de algo que vai acontecer na sua vida no futuro. Você não sabe como vai acontecer, você só sabe que vai acontecer. Então, você, digamos, você não precisa ver na vida de outras pessoas. Você simplesmente recebeu aquela palavra e creu. Pronto. Mas aí vão ter outras situações na sua vida que, para você entender, exercitar a sua fé, você vai precisar ver na vida de outros. Então, eu acho impossível você conseguir viver no estágio 3 100% o tempo inteiro em todas as áreas. Eu acho. Seria o ideal. Mas eu acho que nós somos muito humanos para conseguir alcançar muito isso. Pecadores. Pecadores. Para conseguir alcançar isso. Pense quantas situações acontecem na nossa vida cotidiana. E eu não estou falando de bênçãos grandes, não. Estou falando de coisas simples. Eu não estou falando de milagre, não. Estou falando de coisas simples. Que a gente precisa, sabe? Que a gente precisa exercitar a nossa fé. Então, não acho que seja possível, não. Simplesmente crer e pronto. Porque ver na vida dos outros fortalece também a nossa fé. A não ser que você vive ilhado no meio de uma ilha sozinho e não veja a vida de ninguém, não tem acesso à internet, nada. Vive ali sozinho, esperando a promessa. Aí eu não conheço ninguém assim. Então, eu acho impossível. Pra gente que vive uma vida cotidiana de família, profissão, casamento, enfim, tantas coisas, não vejo possibilidade nisso, não. Mas deixamos a pergunta aí no ar para quem quiser responder nos comentários. Ou deixe outras perguntas para que possamos pensar todos. Eu acho que as pessoas vão dizer, olha, por favor, seja o último que vocês façam sozinhos. Os próximos sempre tragam alguém, né, para responder essas questões que vocês estão levantando. Né? Porque
Se fosse questões jurídicas, a gente responderia Ai, tranquilamente. E até que a gente não sabe, olha aqui no celular. E uma situação dessa Mas que é tão... questões espirituais. E assim, já só até quando a gente traz um convidado, um pastor, uma pessoa que está acostumada a lidar com esse tipo de Ele questões. não tem resposta para tudo. Ele pode até ter uma resposta, mas tem questões que só é eu e Deus que sabe. Só é você e Deus que vive. Fé é tão pessoal. Como é que um pastor ele vai querer dizer? Querer não, né? Ele vai falar. E na sua vida às vezes não se aplica dessa forma. Como eu estou dizendo aqui, às vezes eu oro para poder comprar um vestido que eu preciso. Tem gente que acha isso uma loucura. Essa mulher é doida. Aí algum pastor vai dizer assim, ou algum estudioso vai dizer, isso aí, não existe isso. Mas a minha fé, a minha personalidade, a minha relação com Deus, a relação da minha mãe, da minha tia, que viveram isso, e que a gente vê isso acontecer, e conta um milagre um para o outro, é a nossa relação, eu e Deus. Então tem questões que nem um estudioso vai conseguir responder. Porque aí é cada um fazer sua autoanálise. Eu acho que o principal objetivo desse nosso podcast não é trazer as respostas prontas. Mas é que nós dois, porque a gente está aqui num bate-papo, tem um roteiro, tem um script, mas a gente já fugiu, né? Muito. E o nosso público que nos assiste fazer uma autoanálise. Em que estágio da fé eu estou? Eu tenho uma palavra que eu recebi. Será que eu realmente estou crendo? Será que eu estou vacilando? O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso ler mais a palavra? Eu, Marília, preciso ler mais a palavra. Eu sou terrível com essa questão de devocional e confesso, as demandas do dia se engolem a gente. Quando a gente vai ver, é antes de dormir um capítulo ali, correndo para dormir. Eu vivo isso. Isso é uma limitação minha. Mas e o público? Então, o que é fazer uma autoanálise, né? O que eu preciso melhorar em mim? Eu estou falando aqui da leitura da palavra. Marília, você está lendo realmente a palavra? Como deveria? O público, a pessoa que está nos assistindo, você. E a minha fé, como é que tá? Qual é o estágio da fé que eu estou? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, assim, a gente tem trazido essas questões, mas o principal objetivo é cada um se examinar. Fazer uma autorreflexão, né? E verificar em que estágio está e o que pode ser feito para que avance para o próximo estágio. Né? Isso. Porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar. Isso. Eu conversando aqui com você me fez a pergunta sobre essa questão do estágio 2 e 3. Posso estar enganada, até porque eu sou advogada. Preciso me justificar antes. Quando Jesus ele diz que ele vai voltar, né? Ele diz que ele vai voltar. Ele poderia simplesmente dizer que ia voltar e deixar isso solto. E aí nós iríamos acreditar ou não. Mas ele diz que vai voltar e ele ainda diz os sinais que precedem a volta dele. Por dois motivos, para que a gente se prepare, mas eu também estou aqui analisando que ele também deixa os sinais para que ratifique a volta dele. Para que entre a credibilidade daquela promessa que ele deixou. Então, se ele somente deixasse essa palavra do que ele iria voltar, seria o estágio 3. Porque nós iríamos crer sem ver nada. A partir do momento que ele fala sobre os sinais que precedem a volta dele, de certo modo, é o estágio 2. Porque a gente vê os sinais e crê que ele vai voltar e crê que está próximo à volta dele. Pegou? Boa advogada. Então, vamos voltar para a última pergunta. Ainda tem a última? Não, voltar para a pergunta que você fez. Sim. Então, talvez nós realmente não consigamos viver somente no estágio 3. Vamos sempre viver oscilando, porque eu também tenho a opção de ver os sinais, acreditar e não acreditar que Jesus vai voltar, ou que Jesus não vai voltar agora, né? Que tem gente que fala assim, desde que eu nasci, eu escuto que Jesus está voltando e Jesus não volta. E aí se esquece que o tempo para Deus
tanto faz. Então, eu continuo com a minha resposta. Eu acho que é impossível a gente viver só no estágio 3. A gente sempre oscila e eu acho que ambos caminham lado a lado. A preocupação é a gente estar no estágio 1. A partir do momento que a gente está no estágio 2, 3 e a gente andar juntos, acho que estamos no bom caminho. Mas que precisamos melhorar e aperfeiçoar sempre. A própria Bíblia, né, fala isso, né, de que você precisa a cada dia se santificar, né? É um processo, né? Você não vai chegar a ser santo, né? Porque só teve um, né? Mas que viveu aqui na Terra. Mas você sempre deve buscar a santidade, né? Então, a santidade, para você viver, você tem que viver a fé também. Sim. Né? Então, o ideal seria você viver sempre o estágio 3, o estado mais avançado, né, da fé. Mas, como você não consegue, né, você fica nessa oscilação, Sim. mas sempre buscando. Para finalizar, eu queria assim dizer, como você acabou de falar, eu acho que a fé, ela é a base. Ela é a base do início da vida cristã ao final. Ela é a base, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E sem a fé, você se perde. Porque eu não estou falando só de fé de promessa, não. Eu estou falando da fé de que se eu não me consagrar, se eu não me santificar, eu sou pecador e eu vou pagar por isso. Então eu preciso acreditar que eu vou ter esse juízo final. Então eu acho que a fé, ela baseia toda a vida cristã. Toda. A partir do momento que a gente acredita e crê que Jesus é o nosso Senhor, que morreu na cruz para me salvar dos meus pecados, isso é fé. E isso nos leva até a volta de Jesus. Então, a fé, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, então você não crê nas promessas da Bíblia. Você não crê nas histórias que estão sendo narradas aí. Você não crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Né? Exatamente. Porque fé tem várias ramificações. A gente está falando muito aqui sobre promessas, né? Que a gente recebe a palavra. Mas a gente também tem que se basear em outras questões que não tem nada a ver com bênção. Sim. Que é a base da vida cristã, que é justamente crer em Cristo. Ok. Então vamos encerrar, porque senão a gente fica aqui o dia todo falando e aumentando as nossas dúvidas, né? Sabendo das nossas limitações, né? Sabendo que a gente não tem capacidade, né? Eu ia dizer autoridade, mas não. Capacidade, né, de abordar um tema tão complexo, né? Amplo, né? Com a fé e a Bíblia de um modo geral. Qualquer assunto que você pegue na Bíblia, né, eles vai ter várias ramificações. Vamos ter que ter séries de vários temas. São várias. A gente foi o Genilson. Ele falou que muitas vezes ele lê um texto hoje e ele tem uma interpretação. Amanhã ele está vivendo uma outra realidade e tem uma interpretação. Pastor Fábio também falou sobre isso. Totalmente diferente, né? Então, a Bíblia, ela é um livro antigo que todos os dias se renova. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, você está abrindo um livro novo, que vai te dar uma resposta de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua fé, de acordo com a forma como você está buscando, né? Então, um versículo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, hoje pode ter um significado, amanhã pode ter outro totalmente diferente, né? Porque a interpretação que você teve, né,
o Espírito Santo, né, te levou a ter uma compreensão diferente desse. O que é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente sabe o contexto onde ele foi escrito, né? Davi, né, apacentando as ovelhas, né? E a gente sabe, mas muitas vezes a interpretação é diferente, né? Então isso faz com que nós cause em mim uma certa tranquilidade e está sempre buscando. Eu acho que a solução é essa, você está sempre insatisfeito com a sua vida espiritual, né? Porque você é insatisfeito sempre buscando a perfeição, sempre buscando ter como alvo Cristo, né? Então, eu acho que se você fizer isso, né, independente de você estar no estágio 2 ou 3, ou até no estágio 1, né, você está no caminho certo. Só em ter fé em Jesus, o Cristo, já estamos no caminho certo. E o restante ele vai nos conduzindo, né? Ok, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada por tua graça disponível a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem conduzido todas as coisas. Obrigada por esse momento, Senhor, de falar um pouco da tua palavra, da fé que nos move no Senhor Jesus e de tantas questões que foram levantadas aqui. Muito obrigada porque o Senhor conduziu todas as coisas. Continua falando aos nossos corações, ao coração do nosso público e nos dá um dia de muita paz, muita tranquilidade e que a paz do Senhor que excede todo entendimento possa, Senhor, permanecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém.